Essa localização nos conduz até a AOP, Associação Obreiros do Porvir, cuja instituição mantenedora é o CEOP, Centro Espírita Obreiros do Porvir. A vista panorâmica nos apresenta partes de um sonho edificado na área de 2,7 hectares, doada pelo abnegado irmão Edgar Espínola Teixeira. Nossa gratidão. Sem dúvida, a AOP se assemelha à Casa do Caminho, edificada por Pedro, acolhendo vidas com responsabilidade e amor. No complexo educativo, temos saúde e educação. Um consultório médico que atende às necessidades do programa Saúde Criança, com oferta de atendimento médico pediátrico, medicações e exames laboratoriais. A educação de crianças e jovens é a moral, com base nos ensinos de Jesus, envolvendo-os na compreensão da vivência do respeito, da solidariedade e do amor. A educação intelectual também se faz presente através do projeto Letramento, uma parceria com a Universidade do Estado da Bahia, UNEB, impulsionando o aprendizado de crianças e jovens com dificuldade na escrita e leitura. O grupo de mães é acolhido nos ensinos morais do Cristo, fortalecendo a célula máter da sociedade, a família. Pensando em algo lúdico e ao mesmo tempo terapêutico, o projeto Pintando e Bordando, em parceria com o Instituto Federal Baiano, proporciona o desenvolvimento das habilidades e estimula a criatividade. As aulas de flauta estão descobrindo os talentos dos evangelizandos e proporcionando o desenvolvimento das habilidades. Música é arte, música é vida. É preciso alimentar o corpo e a alma. O programa Pão Material e Pão Espiritual acolhe as famílias, traz Jesus para o centro da vida, promovendo o pensar do eu espírito, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Cuidar da terra e da semente com amor para ver o florescer. Eis a horta, cuidada com zelo, colhendo as hortaliças fresquinhas e oferecendo alimentos mais saudáveis. Projetando um futuro mais humanizado e profissionalizante, sonhamos com a Padaria Escola, espaço amplo e acolhedor, que realizou algumas oficinas de pães de queijo e bolos, e em breve outras previstas. É o olhar da transformação, o olhar do crescimento da autoestima e, ao mesmo tempo, da profissionalização. Para a gente ser feliz, é necessário plantar o amor, pensar na semente e cuidar da flor para a gente ser feliz. Versos da canção Buscando Teus Olhos, de Cacau, que retrata exatamente o nosso pensar. O centro comunitário, ainda por concluir, é um espaço de estudo, leitura, treinamento e formação. Aqui projetamos a biblioteca e a rádio web. Sonhos e metas. Com apoio da sociedade, em breve estará tudo pronto. E por que não uma loja bem arrumada? O bazar recebe semanalmente muitas doações. Várias peças são doadas e outras compõem as araras numa exposição fantástica. Todas ofertadas a preços baixos, se constituindo na maior fonte de renda para a manutenção dos trabalhos desenvolvidos na AOP. O projeto mais recente é o Quintais Produtivos, do Governo Federal, através de emenda parlamentar adicionada à cota de recursos próprios. É a fruticultura com mudas de manga, cajá, tamarindo, caju e goiaba. E
o aviário, com a produção de frangos e ovos, cujo valor arrecadado das vendas desses produtos irão fortalecer as famílias envolvidas com o projeto. É o amor em movimento. Gratidão a todos os corações generosos pelas valiosas contribuições. Bênçãos celestes às famílias e aos doadores. Boa noite aos senhores, senhoras, público presencial e internautas. Sejam todos bem-vindos à 9ª Semana Espírita de Bom Jesus da Lapa, Bahia. 4ª noite, com o tema central Vida, Desafios e Soluções. Estamos imensamente gratos e felizes por esta semana tão iluminada. Gratos pelas presenças de vocês, por nosso palestrante, Max Lânio, que veio partilhar conosco os seus conhecimentos. Gratos pelas presenças dos nossos confrades de Guanambi, representado por Dinalva Macedo, de Paratinga, por Antônio Francisco, da Associação Espírita Bezerra de Menezes, o Sargento Muniz, do Corpo de Bombeiros. Solicito, nesse momento, colocarem os celulares no modo silencioso para mantermos uma sintonia plena nesta noite. Externamos a nossa alegria e agradecemos ao apoio nessa transmissão Rádio Espírita Esperança, TV IDEAC, TV FEB e aos canais oficiais do Obreiros do Porvir no Instagram, Facebook e YouTube. A FEB, Federação Espírita Brasileira, FEB, Federação Espírita do Estado da Bahia, o EVC, União Espírita de Vitória da Conquista, e aos nossos patrocinadores. Aos colaboradores do Centro Espírita e a Associação Obreiros do Porvir, todos muito importantes na realização desse evento. Gratidão pelas presenças, aos internautas mais uma vez, que continuem se beneficiando das emanações positivas e mensagens aqui transmitidas. Nesse momento, vamos fazer o sorteio. Gostaria de convidar a Ana Paula para fazer a entrega. O critério, a página do Evangelho será aberta. Muito alta a página. 41. Quem está com essa numeração? Parabéns e venha buscar o seu livro. A palavra família reaviva em nós as sensações de segurança e aconchego. Tal a importância do grupo familiar como estrutura capaz de nos sustentar nas lutas da vida. O momento atual, conturbado pela inversão de valores no campo moral, requer mais atenção à preservação da harmonia familiar. Valioso antídoto à instalação do desequilíbrio no organismo social. O lar terreno, na visão espírita, representa oportunidade de aprendizado e prática das leis divinas. Na criação, o clímax da grandeza. Na caridade, o vértice da virtude. Na paz, a culminância da luz. No êxito, a exaltação do ideal. Nos filhos,
a essência do amor. No lar, a glória da união. Fragmento do livro O Melhor é Viver em Família, Federação Espírita Brasileira. Convidamos, nesse momento, Dinalva, do Centro Espírita Obreiros do Porvir de Guanambi, para proferir a prece de abertura. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui presentes e boa noite às pessoas, os internautas. Neste momento, eu peço à espiritualidade amiga que nos abençoe, que nos proteja, que nos ilumine. Quando eu estava sentada ali e passando as atividades desta casa, eu lembrei dos dois grandes fundadores, seu Oswaldo e Edgar Espino Teixeira. Foram grandes amigos, principalmente seu Edgar de Guanambi, que nos ajudou, que nos ensinou a doutrina dos espíritos, há mais de 40 anos. Os benfeitores espirituais estão aqui presentes. A 9ª Semana Espírita do Centro Espírita Obreiros do Porvir vem semeando luzes, ensinamentos, reflexões primorosas para que nós possamos compreender o verdadeiro papel de estarmos reencarnados no planeta Terra. Sabemos que o mestre do mestre, Jesus Cristo, ou melhor, o mestre dos mestres, Jesus Cristo, o governador espiritual desta terra, através dos seus benfeitores, se fazem também presentes aqui hoje. Além da equipe terrena, a equipe espiritual já vem há um bom tempo preparando esta Semana Espírita, que com certeza vem contribuindo para que todos possamos prosseguir e caminhar, sabendo que o nosso verdadeiro destino de estarmos aqui é a evolução. E assim dizemos: Senhor, fazei de mim o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensas, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver dúvidas, que levemos a fé. Onde houver erros, que levemos a verdade. Onde houver desesperos, que levemos a esperança. Onde houver tristeza, que levemos alegrias. E onde houver trevas, que levemos a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolada. Compreender que ser compreendida. Amar que ser amada. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja e muita paz para todos nós. Max Lânio, o presidente ou palestrante da noite, geógrafo, mestre e doutor em Geociências UNB, com MBA pela FGV, professor universitário, coordena grupos de estudos na Federação Espírita Brasileira e dirige o Centro Espírita Caminho da Luz, Distrito Federal. Nesse momento, convido-o a proferir a palestra sobre o tema Os Desafios da Família. Bem-vindo, Max. Está pedindo uma ceia. Está aqui. Essa aqui. 5. Boa noite a todas e a todos.
Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre. O tema que nós iremos examinar hoje é extremamente profundo e requer de nós uma movimentação íntima bastante significativa para que possamos apreender o que é desafio e não problema na família. E para isso, nós precisamos compreender com uma ótica diferente do que nós aprendemos no mundo, a ótica que o Espiritismo nos ensina. E a primeira coisa que nós perguntamos, quando vamos fazer um estudo dessa natureza, qual é a finalidade da família? E as respostas às nossas perguntas sempre serão dadas pela doutrina dos Espíritos. E nós colhemos a resposta na questão 774 de O Livro dos Espíritos, que diz: quis Deus que pelos laços de família os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Essa resposta é extremamente importante. Nós temos que nos aprender a amar como os irmãos. Essa é a finalidade da família. Pais, mães, como a gente costuma conhecer esse desenho aqui, isso é o clássico, mas as famílias variam bastante. Nós temos, no lugar dos pais, avós, no lugar dos esposos, nós temos tutores, enfim, tem vários papéis que se pode assumir dentro desse contexto. O fato é que, segundo a resposta que os Espíritos nos deram, a finalidade da família é aprendermos a nos amar. Então, quando pais se convivem com os filhos com os pais, os esposos consigo mesmo e com os próprios filhos, com os correlatos familiares, enfim, com toda a quantidade de pessoas que formam esse núcleo, nós estamos num laboratório de aprendizado de amor. Laboratório é a palavra que dissemos, porque é ali que serão afloradas as condições de correção em nossas relações uns com os outros. As famílias habitualmente são compostas por pessoas que já se conhecem de outras encarnações. Trazem as suas diferenças ou as suas harmonias e vão conviver, tentando ajustar as diferenças e ampliar as harmonias. Então, a meta final daquela lei divina é que nós aprendamos, os pais, perguntamos, ver-se como pai sempre? Não, nós temos que mudar isso. Os pais têm que se ver como irmãos. Os filhos daqueles pais também são irmãos entre si, são irmãos dos próprios pais. Irmãos em espíritos. Os esposos também são irmãos uns dos outros. E os próprios irmãos consanguíneos são irmãos. Esta é a família espiritual que nós estamos ensaiando na Terra. Nós ainda temos papéis e responsabilidades dentro das famílias que são bem humanos ainda. Mas chegará um dia em que todos se verão como irmãos. E esta família, que é a célula máter da sociedade, refletirá então na própria sociedade, tornando a sociedade aquilo que nós chamamos de fraternidade. Aquilo que nós chamamos de irmãos, não só da boca para fora, mas irmãos no sentimento. Então esse é o desafio que nós temos que alcançar. O desafio maior, nos formarmos como famílias espirituais, porque nós sabemos que as famílias humanas muitas vezes se dissolvem e quando chega do lado de lá no mundo espiritual não continuam, enquanto que as famílias espirituais, elas persistem ad eterno, não tem interrupção. Então nós estamos vendo aqui que existe um desafio maior, que nós não vamos tratar aqui, porque nós vamos pegar os desafios aqui da Terra, que é elaborar esta família universal, que é a que vai dar paz a esse planeta, que é a que vai dar condição de acabarem as guerras, as dissonâncias, as desarmonias, as incongruências. Para isso acontecer, demandará muito tempo. Nós estamos no segundo estágio evolutivo deste planeta, que é o mundo de expiações e provas. Estamos começando os albores do mundo, que nós chamamos de regeneração, que nada mais é do que a transição entre
o mundo de expiações e provas para o verdadeiro mundo que nós temos que formar, são os mundos felizes, que ainda não existe na Terra. Logo, a nossa realidade ainda está muito aquém daquilo que um dia nós chegaremos. Mas não tenhamos problema com isso, porque isso faz parte do projeto divino e esse tempo é necessário para que o amadurecimento dos psiquismos humanos se tornem mais ampliados e possam comportar a amplitude do amor na sua essência. Nós gostaríamos de fazer outra pergunta. Como é que se formam as famílias? Porque a gente se encontra com certas pessoas e a gente acaba se unindo a elas. E aqui nós vamos falar da família, o clã propriamente dito, mas podem ser famílias, por exemplo, de um centro espírita, pode ser famílias de alguma atividade que nós exerçamos, em que as pessoas se associem umas com as outras e formem um núcleo familiar também. Mas nós queríamos trazer aqui uma lembrança da importância que é a família, porque Jesus ainda não estava, vamos dizer assim, pronto para poder trazer a sua missão. Mas a sua mãe, Maria, intercedeu a ele pelo casamento que estava acontecendo, porque faltou vinho. E todos nós conhecemos essa história. E Jesus ainda disse que não era chegado o tempo dele, mas mesmo assim, ele foi. E nós queremos lembrar só esse pedacinho que tem lá da nossa passagem, que vai servir para os nossos estudos. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava lá, Jesus foi convidado para o casamento e seus discípulos também. Esse princípio de sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Foi a primeira manifestação pública de Jesus, oficial, vamos dizer assim, em que ele se expõe antes da sua hora. Ele havia dito para a mãe que não era chegada a hora dele ainda. Ele se expõe em uma celebração de casamento. Não creiamos que isso trata-se de uma situação ocasional, de modo algum. Se Jesus se antecipou na sua excelsitude entre nós, é porque o casamento é o fundamento para que nós tenhamos a construção daquela harmonia sublime, a construção do amor a si mesmo que ele nos ensina. Para isso avançar, nós precisamos perguntar: como é que se fundamenta o casamento? Quais são as bases, ou qual é a base essencial? E, de novo, os livros dos Espíritos nos respondem na questão 701. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Aí nós nos perguntamos, é assim que acontece na Terra? É ou não, gente? Se fosse, nós não teríamos desafio nenhum, né? Nem ia fazer palestra, né? Para quê? Mas a verdade é que há outros interesses que envolvem as tomadas de decisões das criaturas que decidem enlaçar-se, né? E existem vários. Nós não vamos aqui entrar em detalhes. Nós vamos trabalhar um deles apenas, que é o interesse do resgate que nós temos uns com os outros. Kardec ainda amplia isso, dizendo assim: o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas. Por quê? Porque estabelece a solidariedade fraterna. É o núcleo que vai servir de base para nós fundarmos a sociedade fraterna como um todo neste planeta. E sem família, isso não será feito. É como se fossem células que formam um organismo. No nosso corpo tem trilhões de células. Cada uma dessas células compõe uma família que forma todo esse corpo nosso. E assim também a célula social. Nós temos que ter famílias que componham esse corpo social e tragam aquilo que se espera, que é essa união baseada no amor. Se nós observarmos, quando uma célula do nosso câncer, do nosso corpo está doente, ela afeta, de alguma forma, o equilíbrio cósmico do nosso organismo. Da mesma forma, quando as células familiares do nosso planeta estão doentes, elas afetam aquele corpo social que forma a humanidade. Daí porque
atenção muito grande nesta compreensão e nesta, vamos dizer assim, nessa decisão de seguir família como nós aprendemos aqui com os Espíritos. Aprendêssemos a nos falar. Eu tenho que puxar o olho, deixa eu ver, que eu não consegui ver. Jesus amado, Deus me perdoe. Agora eu consegui, gente. Mais para o esquerdo aqui, ótimo. Estão me ouvindo bem agora? Obrigado, pessoal. O casamento é lei divina ou é lei humana? O que vocês acham? Não sou eu que decido casar, não foi Deus que teve. O que Deus teve com isso? Eu escolhi a danadinha me escolheu e nós dois juntamos trapo. É assim? O que Deus tem a ver com isso? É ou não, gente? Mais ou menos. Os dois. Então vamos ver a resposta dos benfeitores. Kardec faz essa pergunta, olha só que bacana. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, preste atenção na concepção da frase, a união permanente de dois seres. Isso foi escrito em 1857, ele não disse homem e mulher, ele disse dois seres. Muito importante perceber isso, porque eles já antecipavam as inversões de polaridade psíquica e as uniões de almas diferentes em corpos iguais. Então, os benfeitores já anteciparam isso muito antes do que nós estamos vivendo aqui, na nossa sociedade ordiana. E a resposta foi direta. É um progresso na marcha da humanidade. Então, é um progresso na marcha da humanidade. E aí vem uma pergunta seguinte que Kardec faz. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Não falamos aqui no início da inversão de valores? Tem gente que pensa que casamento não tem mais significado, não precisa mais. Tem pessoas que pensam assim. Por incrível que pareça. A resposta deles é pejorativa. Seria uma regressão à vida dos animais. Vocês já viram animais no geral, né? Por exemplo, um cão e uma cadela, eles se ligam, põem o anel e ficam o resto da vida junto? Tem um tal de hormônios, feromônios, que fazem com que eles se atraiam uns para os outros para fins sexuais e procriação. Mas não tem união, concordam? Com raras exceções, as araras, por exemplo, são uma delas, você tem casamentos perpétuos dentro do contexto animal, diferente do contexto humano. Então, quando eles dizem regressão, é porque nós estaríamos voltando ao nosso primitivismo, quando éramos espíritos primitivos. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. Então, se fosse sem casamento, seria, com todo respeito, uma promiscuidade. Seria essa, infelizmente, a condição que vigeria. E se nós observarmos pessoas que tentam achar que o casamento não tem sentido, no fundo, elas estão buscando essa liberdade, que na verdade é libertinagem. Como se isso fosse permitido, como se isso fosse normal. Mas na verdade é um desejo ainda inferior dentro de cada um que assim cogita. Como ele falou sexos, as uniões matrimoniais neste planeta não prescindem da necessidade do sexo. O sexo ainda é parte integrante. Quando houver aquela união de irmãos, o simples olhar de um para o outro já os nutrirá mutuamente. Mas na realidade do nosso planeta atual não é assim que funciona. André Luiz diz assim, olha, o sexo, analisado na essência, preste atenção como o Espiritismo aborda essa questão, é soma das qualidades femininas e masculinas que caracterizam a mente, razão pela qual é imprescindível, palavra dele, imprescindível observar o sexo do ponto de vista espiritual. Toda vez que você fizer a observação do sexo do ponto de vista humano, você vai errar. Porque quando você encarna, quando eu encarno, você encarna numa polaridade, ou feminina ou masculina. Para quê? Para adquirir as experiências que cada polaridade proporciona.
Se você reencarna várias vezes, por exemplo, na polaridade feminina, depois de 20 reencarnações, por exemplo, você volta a encarnar na polaridade masculina, você vai estar vestindo uma roupa como se tivesse desajustado nela. Você desacostumou a encarnar como homem e você só aprendeu o que você aprendeu na polaridade feminina como mulher. Então, quando você faz a inversão natural, você fica meio desajustado. Não sei se vocês já viram alguns casamentos em que é o marido que faz o almoço e a mulher que mata a barata. Troca a lâmpada. Você já viu isso? Não tem inversão problemática ali, não. É simplesmente que ele tem mais qualidades femininas que ele adquiriu em encarnações precedentes e ela tem mais qualidades masculinas que ela adquiriu em encarnações precedentes. A gente inverte com novos corpos para que a gente assimile essas qualidades que cada polaridade pode dar. E você não vai adquirir essas qualidades na polaridade oposta. Se você fizer isso, você vai violentar a lei. E André Luiz estende isso. Ele diz assim: homens e mulheres em espírito, veja o cuidado dele para lembrar, em espírito, apresentam-se certa percentagem mais ou menos elevada de característicos viris e feminis em cada indivíduo. Então, se você encarnou muito como mulher, o dominante do seu psiquismo será as qualidades femininas. Se você encarnou muito como homem em várias encarnações, o dominante vai ser o masculino. Mas se você alternou, você vai ter um pouco de cada. Então você vai ter um homem sensível e vai ter uma mulher enérgica, dura, firme, porque são características próprias das polaridades femininas e masculinas, que a criatura estando na polaridade masculina, mas detendo essas aquisições, ela tem as manifestações de ambas as partes. E ele vai dizer mais ainda. Na variação de nossas experiências, ou seja, de encarnação a encarnação, adquirimos gradativamente, pouco a pouco, as qualidades divinas como sejam. Olha como ele é cuidadoso. A energia você adquire quando você encarna na polaridade masculina. Mas não significa que a mulher não tenha a energia na polaridade feminina como quando encarna, porque ela pode ter adquirido isso em encarnações precedentes e já é portadora dessa qualidade. Mas você precisa ter encarnado na polaridade masculina para adquirir a energia. Da mesma forma como você precisa encarnar na polaridade feminina para adquirir ternura, que é próprio, muito próprio da maternidade, por exemplo. Eu não sei vocês, eu, por exemplo, fui pai 3 vezes, mas eu sou bem mais desajeitado do que a minha esposa para cuidar dos bichinhos quando eles eram pequenininhos, dá até medo de segurar. Agora ela tem uma natureza tudo tranquilo, calmo, dá a impressão que está ligado direto com ela, e é mais ou menos isso mesmo. Então são naturezas próprias daquela polaridade que nós escolhemos para encarnar. A fortaleza e a humildade, o poder e a delicadeza. Ah, então como eu sou mulher, eu não posso ter poder? Pode, se você já adquiriu poder em outras encarnações, sim. Ah, então se eu sou homem, eu não posso ter delicadeza? Pode, se você já adquiriu essa delicadeza em outras encarnações, isso vai ser espontâneo em você. É o que nós acabamos de falar agora, matar a barata e fazer a comida. São características que a criatura já adquiriu. Inteligência e sentimento, iniciativa e intuição. É muito mais comum a gente que trabalha com a doutrina espírita já há algumas décadas, ver os grupos que se formam, seja para estudar, por exemplo, nosso lar, nós formamos um agora lá na FEB, seja na mediunidade, seja no ESD, seja no Evangelho Redivivo, com todo respeito, a presença dos homens é sempre menor do que a presença das mulheres. Por causa dessa tal de intuição e por causa dessa tal de iniciativa. O homem é mais terra-terra, a mulher é mais terra-céu. Eu já pedi, na próxima encarnação, permissão, não sei se vai ser concedido, para encarnar como mulher. Aí minha mulher, se quiser vir comigo, vai ter que encarnar como homem. Já falei para ela, ela vai ter que falar isso também lá com o pessoal lá em cima, para ver se vai ter autorização. Porque eu vou dizer para vocês, meninas, aqui agora, permitam os rapazes, uma aparência aqui com as meninas, vocês têm uma vantagem competitiva do ponto de vista da evolução do espírito.
Porque vocês estão mais próximos de Deus do que os homens no terra a terra. Quando eu falo os homens, os espíritos que encarnaram como os homens. Quando eu falo mulheres, os espíritos que encarnaram como mulheres. Porque nós vamos deter as duas coisas no mesmo espírito. E por fim, sabedoria e amor, que Emmanuel chamou de duas asas que nós precisamos para a nossa espiritualização. Você tem que ser portador da sabedoria e você tem que ser portador do amor. E você tem mais possibilidade de desenvolver sabedoria quando você encarna na polaridade masculina, e você tem mais possibilidade de desenvolver amor quando você encarna na polaridade feminina. Por isso, não tente inverter os papéis. Se você quiser ser homem com todas as características de mulher, se você quer ser mulher com todas as características de homem, você está invertendo e perde tempo. Porque a chance, você foi colocado no laboratório que você precisa. A chance que você está tendo é essa. Então são polaridades masculina e feminina, que são as aquisições do espírito que nós vamos fazendo pouco a pouco, de encarnação a encarnação, até um dia nós chegarmos ao supremo equilíbrio em Deus, quando nós tivermos todas aquelas qualidades, tanto do masculino quanto do feminino, num só espírito. Aí nós chegaremos e diremos, como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Nós já não teremos mais aquele lado feminino ou masculino, já seremos portador. Jesus, por exemplo, claramente mostrava ora a polaridade feminina, ora a polaridade masculina. Vamos ver? Quando ele estava diante daquela mulher que tentavam apedrejá-la, no final ficou só ela e Jesus. E Jesus virou-se para ela: mulher, onde estão os que te condenaram? Eles se foram, Senhor. E o que ele fala para ela? Tá vendo, você não faz mais isso? Não. Vá e não peques mais. O que é isso? É um coração materno, não recrimina, não chama atenção. Mas quando ele fala com os fariseus hipócritas, olha a dureza. Tirai primeiro a trave do vosso olho, depois pensa em tirar o cisco do olho do seu irmão. Hipócritas, túmulos caiados por fora e podridão por dentro. Isso é uma energia masculina falando claramente. Então Jesus dosava, porque estava tudo dentro dele já equilibrado. Em resumo, o indivíduo, cada um de nós, deterá todas as qualidades nobres inerentes à masculinidade e à feminilidade, refletindo em nós mesmos a glória do Criador. Isso é André Luiz que nos ensinou. Então, amigas e amigos, aqui começa a nossa pergunta. Vamos chegar ao estágio da angelitude, que é o estágio de multipolaridade. Nós não vamos ter polaridade A ou B, masculina ou feminina. Tudo isso já vai ser inerente ao espírito quando atingida esta fase, que é quando nós nos veremos como irmãos, como mostramos naquele primeiro desenho. Mas até lá, nós temos que nos aprender a amar, e a família é o núcleo para isso. Então, em resumo, casamento é a do quê? Das polaridades psíquicas. Aqui começa a vencer. Se você prestar atenção nisso, você começa a vencer o desafio. Por quê? Porque vamos chegar ao marido. Minha mulher, por exemplo, ela não está aqui, mas ela tem certas qualidades que eu fico admirado de ver e tento aprender com ela, porque são extremamente poderosas. Habilidades de silenciar, por exemplo, em momentos difíceis, ela consegue. Uma ternura no lidar com todo mundo, sobretudo com os menininhos quando eles eram pequenos. E aí eu ficava olhando assim, admirado por aquelas qualidades que ela tinha. Mas da mesma forma ela vê em mim certas qualidades que ela não enxerga nela. E também observa em mim. Então o que nós tentamos fazer lá em casa? Já são quase 40 anos. E nunca separou, viu, gente? E só vai separar depois da morte. Não, continua lá de lá. Já falei com ela, tá? Amarrado, não tem mais jeito de fugir, não. A gente sempre, assim, desde pequeno, evangelho no lar, os meninos aprendendo, um lar que, graças ao bom pai, lá o desafio é fazer doutrina espírita. Não é relação, porque a gente não tem problema. Pelo contrário, a gente se completa nesse sentido. Perfeitamente? Não sei, mas a gente está conseguindo isso. Por quê? Porque ela tem a humildade e eu tenho a humildade de olhar onde um pode ajudar o outro. Então, se eu consigo ficar calado enquanto o outro não consegue, então eu silencio. Pareço que o outro está vencendo, mas se eu silencio enquanto ele está nervoso, na hora que ele acalmar,
a gente conversa com tranquilidade, sem haver qualquer problema de desarmonia. Virtudes ou qualidades são sinônimos que nós temos que desenvolver na convivência. E a convivência mais longa que nós temos não é com os pais, são os esposos. Basta ver quanto tempo você ficou na casa dos seus pais e quanto tempo você fica com a sua esposa. No meu caso, já dá mais de 2 vezes. Então, se a gente não for bem nessa escola, nesse educandário, vai ser difícil manter 40 anos together forever, né, gente? Ninguém aguenta ficar 40 anos um com o outro. Não chegou a 40, está quase chegando. Mas é muito difícil, porque você passa o seu tempo todo do lado. E se você não estiver bem, nossa, como deve ser difícil. E aí a pergunta que nós fazemos, se é um aprendizado, se nós temos que aprender a nos amar como irmãos, em que escola nós vamos aprender a nos amar como os irmãos? Em que escola nós vamos fazer essa complementação de um com o outro? Eu falei marido e mulher, mas os filhos nos ensinam e nós aprendemos, e os filhos aprendem conosco. A relação é conjugada, não é só marido e mulher, é todo um conjunto familiar. A gente vê lá em casa, por exemplo, os meninos ensinam quantas coisas para a gente que a gente não se dava conta de que simplesmente observando como eles fazem, a gente aprende. Agora, se eu quiser prevalecer, aqui quem manda sou eu. Já viu isso na casa de alguém? Que nessa casa aqui quem manda sou eu. É assim? Aí você realmente impõe. E isso é uma tortura, é tirania. Quando, na verdade, você tem que conversar, tem que dialogar, tem que ser amigo primeiro um do outro. Os melhores cônjuges são os que são amigos uns dos outros, têm prazer de conversar. Os melhores pais e filhos são os que têm prazer de conversar. Sentam e fiquem à vontade. Esse é um movimento que a gente só faz nesse lugar aqui, ó. A melhor escola ainda é o lar, disse Emmanuel, onde a criatura, cada um de nós, deve receber as bases do sentimento e do caráter. Certa ocasião, nós estávamos fazendo um evangelho em casa, eu sempre conto isso porque eu acho isso emblemático. E já o caçulinha, que hoje já tem 19 anos, ele nasceu no berço espírita. O mais velho não, porque eu ainda era espiritualista, não era espírita. Eu me tornei espírita tem pouco tempo, não tem uns 20 anos, eu acho ainda. Então, se você pegar ele foi formado dentro dos conceitos da doutrina espírita. Fizeram evangelização na casa espírita, todos eles. Mas ele tinha nessa época, cerca de uns 8 para 9 anos de idade, se não me falha a memória. E naquele dia em especial, era um domingo, chegou um amigo que nós não víamos há muito tempo, na hora do evangelho. E aí, como habitualmente nós fazemos, convidamos para entrar, não poderíamos, fazia muito tempo que a gente não viu o amigo com a sua esposa, e explicamos que nós fazíamos o evangelho no lar, e ele que não tinha religião alguma, falou assim, que engraçado, eu quero participar então, por favor, sente-se aí, vamos acompanhar. E aí começou a falar do capítulo que falava de reencarnação do evangelho. Aí ele virou e perguntou assim, mas o que é esse negócio de reencarnação? Aí meu menininho com 9 anos já falou assim, ô moço, de que planeta que o senhor é? Ou seja, para ele, reencarnação, um menino de 9 anos, é uma coisa natural. Para aquele adulto marmanjão, como a gente fala, né? É uma coisa nova. Isso é fundamento dentro do lar. Você está ensinando o seu filho a discernir. Você está ensinando ele, desde pequeno, não o que você quer que ele aprenda, mas o que precisa ele aprender, que é as bases do Evangelho, que a doutrina espírita clareia de maneira absurdamente lógica nas nossas cabeças. E o pequenininho, por exemplo, ele é muito racional. Ele não tenta impor qualquer ideia, né? Que você não vai conseguir. Se ele não tiver razão, se ele não chancelar pela sua racionalidade, não vai adiante. Então ele tinha certeza do que era a reencarnação e aquele homem grandão não tinha na cabecinha dele, né? Então a gente precisa perceber que são esses momentos, não só no Evangelho no lar, nas nossas conversas. Em casa, por exemplo, nós habituamos, estou falando da minha experiência pessoal, porque ela tem sido, para mim, muito importante. Eu acho que a gente precisa compartilhar o que é bom. Lá nós não fazíamos oração nas refeições, pois nós não fazemos uma refeição sequer sem fazer oração. Chegou a hora do almoço, nós fazemos uma prece de gratidão a Deus,
desde a semente daquele alimento que nós estamos nos nutrindo, até o último momento, todos que participaram desse processo do nosso alimentação. Você já pensou a quantidade de pessoas que você está agradecendo quando você fala assim? Anonimamente, tem muitas e muitas pessoas trabalhando para que você coma. E os meninos aprendem desde pequeno a fazer isso. O mais velho já saiu de casa, já está com quase 30, mas todo o evangelho do lar ele vai para casa. Deixa a esposa que não quer participar, e a gente respeita, e vai lá para casa participar do evangelho dela, porque para ele é uma nutrição. Tem quase 30 anos. As bases da família que ele aprendeu já como adolescente, começando a adolescer, quando ele realmente tomou contato com a doutrina, até hoje sustentam os modos de vida dele. Agora, vamos interrogar, se o lar é o educandário, é a escola, onde nós precisamos aprender a desenvolver as bases do caráter e do sentimento, caráter para a gente ter aquele dizer sim, sim, não, não, a nossa posição firme, sem variação. E sentimento é sentir, que é a base do aprender a amar. Ninguém ama sem sentir. Sentimento é o pródromo do amor. Emmanuel diz que são as bases do sentimento e do caráter, ou do caráter e do sentimento. Onde é que a gente desenvolve isso? No lar, ele diz. Mas o que é lar? Quando a gente imagina lar, a gente imagina uma coisa perfeita, né? Tudo bonitinho, uma maravilha. Será que é assim? Tem uma senhora que se chama Senhora Laura. Ela aparece no livro Nosso Lar. Essa senhora Laura tinha tido um curso sobre esse processo familiar. E o curso impactou tanto sobre ela que o André Luiz, quando foi perguntar para ela, deu uma aula para o André Luiz e para mim que leu o livro, graças a Deus. E ela faz de uma maneira lógica o que é esse lar. Ela traça uma linha vertical, e nós colocamos em cor rosa para simbolizar a polaridade feminina, e ela diz que nesta direção, terra-céu, estão as bases do sentimento feminino, polaridade feminina, portanto, nas aquisições para você crescer na vida. Então, aqui do lado, a vertical, ela colocou uma reta, mas ela colocou uma outra reta na outra posição também. E aqui inclui aquelas qualidades que a gente viu agora há pouco: ternura, humildade, delicadeza, sentimento, intuição, tudo isso confluindo para o amor. Mas embaixo, ela colocou uma linha horizontal e diz que são as bases do sentimento masculino em marcha para as aquisições no campo do progresso comum, como no caso do progresso espiritual anterior. E aqui são aquelas outras qualidades: a energia, a fortaleza, o poder, a inteligência, a iniciativa e a sabedoria. Que fique muito claro, gente. Qualidades que você já pode ter adquirido como sendo mulher ou adquirido parcialmente segundo as experiências que você já tenha passado em sucessivas reencarnações. E ela disse, definindo o que é lar para nós, que era a nossa pergunta, ela disse que o lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher, onde a polaridade masculina e a polaridade feminina se encontram para o entendimento indispensável. Isso aqui, ó, vértice. Você tem que ligar a linha vertical com a linha horizontal. Quando você faz isso, você está literalmente construindo a figura da complementação. Então, quem tem mais, dá para quem tem menos. Se eu tenho menos valores no campo do feminino, eu vou colher com quem está transitando comigo no campo feminino. Se quem está no campo feminino tem menos no campo masculino, você vai colher no campo de quem está transitando com ela do masculino. Ou seja, a ligação entre as duas linhas é que vai definir se a família vai ser bem-sucedida ou não. E ela diz mais sobre o lar. Olha a palavra que ela usa, gente. O lar é o templo. A palavra templo expressa na gente algo sagrado, não? Quem é que entra dentro de um templo
fazendo ruído, fazendo barulho ou fazendo coisas indecorosas. Não se faz isso. Onde as criaturas devem unir-se espiritualmente antes que corporalmente. Quando a gente dá aula para os meninos na faculdade, são meninos novos, né? E eles estão naquela fase de, como diz o outro, de começar a estabelecer quem vão ser as ligações futuras. A gente sempre tem a oportunidade de dar um recadinho para eles. Ó, gente, meninas e meninos, não se escolham apenas pelas aparências físicas. Vocês aprenderam aqui com o Newton que tem uma lei de gravidade que diz que tudo cai. O que é bonitinho hoje pode ficar feio amanhã. E não tem cirurgia plástica que vai resolver, viu? Se você pôr toda a sua aposta desse lado, coisa não vai dar certo. Ponha ao contrário o sentimento em jogo. Como é que você se sente perto daquele que você está considerando como seu pretendente ou a sua pretendente? Te causa bem? Você tem prazer de ficar do lado dele? Você gosta de conversar? Ela te causa preenchimento íntimo? Você ficaria mais tempo com ela? Você gosta de ficar do lado dessa pessoa? Então, se você fizer esse exercício, e se a pessoa do lado de lá puder ser uma Gisele Bündchen, tudo bem, melhor assim, né? Mas se não puder ser, que seja qualquer que seja aquela pessoa que não tem aparência bela, mas tem coração belo. É isso que sustenta o afeto. Então, se você apostar suas fichas no corpo, você pode errar. Se você apostar suas fichas só no corpo. Essas duas linhas são divergentes, porque uma está apontando para o céu e a outra está apontando para a terra. Tentam formar, olha a palavra que ela usa, essas palavras são todas dela, viu? Tal como está lá no livro. Tentam formar o vértice divino. Tentam. Aí que está o desafio. O desafio familiar é formar o vértice divino. É você aprender com o outro que está com você e o outro aprender com você. E os dois se complementarem naquilo que um não tem e o outro tem. Então, se eu sou nervoso e ela é calma, puxa, vai dar certo, porque nós vamos, a hora que eu sou nervoso, ela me ensina, e a hora que eu estou calmo, ela não tem que me ensinar nada, porque eu já aprendi. Mas eu sou aquela pessoa que tem uma facilidade para falar e ela tem dificuldade para falar. Então, nessa hora, ela passa e aprende um pouco comigo. Enfim, tentam formar o vértice sublime. Quando a pessoa tenta, é porque ela está se esforçando. Agora a pergunta é: existe lar na Terra segundo as leis divinas? Essa pergunta foi feita para ela, senhora Laura. E o que ela responde? Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. O dia que os seres humanos identificarem isso e viverem segundo isso, nós teremos verdadeiramente o lar na Terra. Mas, por enquanto, ainda há interesses diversos, financeiros, aparências, movimentações outras que a gente não precisa listar, que fazem as pessoas constituírem um lar, entre aspas. E ela dá um recado para a gente vencer o desafio. O homem, o que encarna na polaridade masculina, corpos invertidos ou não, deve aprender a carrear, a levar para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências. É o papel dele, essencialmente. A mulher, aquela que encarna na polaridade feminina, corpos invertidos ou não, precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. É claro que se você olhar a sociedade ordiana, isso aqui foi escrito em 1944. Hoje está muito diferente, mas mesmo assim, essa doçura é mais fácil de ser obtida naquela que está encarnada na posição feminina do que naquele que está encarnado na posição masculina. Então, complementa. Quanto um dá um lado, o outro dá o outro. E aí você consegue harmonizar o lar. Dentro de casa, a inspiração. Fora de casa, a atividade.
que significa isso? Por exemplo, parece um problema que se você deixar só um resolver, pode ser que errem. Às vezes o problema, o homem quer resolver de rápido. E a mulher diz, não, espera. E ela faz uma prece que geralmente os homens não habitualmente fazem, salvo, é claro, os que já têm esse hábito. E às vezes a resposta vem no dia seguinte, atendendo ao chamado da prece dela, que é a resposta ideal. Se ele tivesse decidido sozinho, provavelmente ele teria errado. Muitas vezes também o emocional, a pieguice, faz com que a pessoa perca o equilíbrio, mesmo na polaridade feminina, e decida equivocadamente. E aí vem ele com a razão, calma, vamos ponderar isso aqui, não é só por esse lado. Você veja que tem os dois campos que, se equilibrados, as decisões serão muito mais próximas do acerto do que do erro. E serão decisões juntas, em que um não acusa o outro depois. Falei para você não fazer isso, você fez, está vendo seu trem? É assim que tem nos casos aí, parece? Falei para você, eu vim falando com você, mulher, você fica teimando comigo. Aí briga. E a pior coisa que tem é briga. Um não viverá sem a outra. Agora, se você já é portador das duas, da feminina e da masculina, se você já é um espírito multipolar, aí você consegue resolver tudo sozinho, sem precisar de apoio. Mas esse não é o panorama do nosso planeta. Nós precisamos uns dos outros. Importa considerar, continua ela nos ensinando, que a rigor, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Significa dizer, gente, que a gente pode errar. Faz parte do aprendizado. Agora, quando você erra com conhecimento do que você está errando, você tem chance de não errar de novo. Agora, quando você erra sem saber nem que está errando, aí você vai comprometer. Então, quando você entende o lar no campo espiritual, você tem condição de errar menos. E neste planeta, existem 3 tipos de uniões matrimoniais que André Luiz perguntou para ela. Uniões de almas gêmeas, ou seja, são criaturas que já estão complementando-se naturalmente, não tem que fazer esforço nenhum. Uniões de almas irmãs ou afins, espíritos que se assemelham muito, tem muito pouca diferença, mas ainda tem diferença. E o que é pior, uniões de... O que é resgate? É pegar o dinheiro no banco? Resgatar? O que é esse tal de resgate, gente? Ah, esse trem é chato, né, senhor? Tirou, tem que dar, viu? Quebrou, tem que consertar. Estragou, tem que arrumar. Você fez mal para o seu cônjuge da encarnação passada? Ei, a encarnação seguinte vai ser boa. Vai ter que devolver cada ceitil. E daí não sairás até que pagues o último ceitil. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas. Então não vou nem considerar isso aqui para nós, tá? Reduzidos matrimônios de irmãs afins. Os casos particulares a gente vai deixar de lado também. E, são palavras dela, esmagadora porcentagem de ligações de... Vocês estão vendo por que nós estamos fazendo a palestra sobre desafios da família? É por causa disso aqui, ó. Se não fosse os outros dois, a palestra seria outra. Como ir para o plano espiritual suave, alegre, com as asas batendo, anjinho. Não é essa a realidade nossa. A realidade nossa, infelizmente, é ainda na esmagadora maioria de resgate. Uniões de resgate e os desafios da família, portanto. Primeiro, as almas têm que se reaproximar. Vamos pensar um caso. A pessoa termina esta encarnação brigada com a outra. Fez mal para a outra, mas é da lei que elas se reajustem. Aí se arranja uma maneira de fazer com que essas criaturas tornem a voltar para um lar. Vou pegar um caso que não é marido e mulher, mas poderia ser-lo. O caso do livro Missionários da Luz, vocês conhecem o Segismundo e o Adelino. O Segismundo tinha sido assassinado num duelo pelo Segismundo. Adelino tinha sido assassinado pelo Segismundo num duelo. Só que o Segismundo era expert em armas.
E o Adelino, coitado, era um trabalhador que nunca tinha pego numa arma. Então foi um assassinato, não foi um duelo. E o Adelino desencarnou com raiva, com ódio do Segismundo. Lá no mundo espiritual, eles tornaram a se reencontrar e fizeram uma promessa um para o outro. O Adelino prometeu que receberia o Segismundo como filho. Sabe aquele filhinho que você vai olhar para ele e falar assim, mas de onde que esse menino veio, meu Deus? Vai ser mais ou menos assim. Você não entende as antipatias anônimas que estão ligando aquelas almas. Mas elas vão estar juntas. Mas cada vez que o Adelino pegar aquele trenzinho pequenininho no colo, dar um beijinho, um abraço, ele está abrandando, mitigando a aversão, até chegar o momento que suavize e zere. Somos, quando chegamos aqui, atraídos por determinadas almas. Nem sempre porque as estimemos em sentido profundo, mas sim porque o passado a elas nos reúne. Então você tem aquele caso, aqui, com certeza aqui São José da Lapa, Bom Jesus da Lapa não deve ter, mas lá no nosso lado tem. Então você pega, por exemplo, um caso em que a menina se apaixona pelo menino, o rapazinho, a mocinha, e a mãe fala para ela assim, minha filha, esse trem não presta, o que você está fazendo com ele? Pode a mãe falar o que for. Vai resolver? Vai ficar com raiva da mãe, vai ficar com raiva do pai, e vai juntar com o trem. E o que vai dar? Só alegria, né? Porque no começo é só alegria. Depois de alguns meses, o telefone celular da mãe toca, mamãe, eu não aguento mais. O que acontece? Foi atraído, tem como se fosse um hipnotismo, viu, gente? Depois que liga, aí começa a aparecer quem são os que se atraíram de verdade. Esse é o problema. Você nem sempre é atraído por amor, propriamente dito, mas por necessidade de reajuste. E isso é muito comum. Para quê? Para que com elas, disse André Luiz, e por elas, venhamos a adquirir a experiência necessária à assimilação do verdadeiro amor e da verdadeira sabedoria, falando da complementação. Então nós vamos nos reunir a essas pessoas, querendo ou não. O mundo vai colocá-las nos nossos caminhos e nós nos caminhos delas, e vamos nos encontrar. A gente tem aquele modelo de aparência, eu estava falando da aparência agora há pouco, mas você acaba casando não com a aparência, mas o que te atrai na pessoa. E você vai ficar com ela o tempo que precisa para reajustar. Então aqui, a experiência que ele está se referindo só se obtém na convivência. Minha avó tinha um ditado assim que ela dizia para mim, netinho, querido, quando você for casar com a mocinha, come 1 quilo de sal antes com ela, viu? Eu falei, como é que é, vovó? Você já viu quanto tempo gasta para acabar 1 quilo de sal, meu filho? Então convive com a mocinha primeiro, para você saber se é ela mesmo, viu? E eu convivi, isso deu certo. Foi 7 anos comendo sal antes de casar. Graças a Deus, minha avó estava certinha. Aqui, então, nós temos uma convivência em que você assimila amor e assimila sabedoria, pouco a pouco, daquelas qualidades todas que você viu. Ternura, fortaleza, pouco a pouco, desde que você se esforce para isso. Mas o problema é que tão logo, são palavras da senhora Laura, tão logo recebam as bênçãos nupcial, na maioria dos casos, apaga-se a beleza luminosa do amor, quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de... Gente, isso é a pior coisa. Quando você perde o gosto de conversar com alguém que você tem que conviver 24 horas por dia, isso começa a virar prisão. Aí vocês lembram da algema, alma gêmea? Aqui nós temos algema, não é alma gêmea. Você tem prisão, porque você tem que conviver com a pessoa e você não se esforça para ser amável, para ser gentil, e a pessoa também não. E aí? Esse é um desafio tremendo. Porque se a gente colocar o orgulho em evidência, colocar nele em primeiro lugar, eu dou o braço a torcer para as opiniões dela, porque eu vou conversar com ela. Quando ela tiver esse tipo de coisa, eu não vou conversar com ela. E fica aquelas coisas imaturas,
infantil. Quando a gente tem que aprender a ser maduro na relação. Pior coisa que tem quando você vai casar é você esperar o outro, o que o outro não pode dar. É frustração. Ainda tem umas meninas que falam assim, mas eu mudo ele quando casar. Meu filho, você não muda nada. Não muda, porque quem tem que mudar é a própria pessoa. Você pode influenciar para tal, com a sua conduta, com o seu modo de ser, você vai influenciar, mas você não vai mudar a pessoa. Então, primeira regra para vencer o desafio, eu aceite o outro como o outro é, e não como você gostaria que fosse. Se você colocar isso como um lema, não só dentro do lar, qualquer lugar da vida, você vai ser muito mais feliz. Você não vai esperar do outro que o outro não vai conseguir te entregar. No casamento isso é essencial, na família com o filho. Ai, meu filho, meu Deus do céu, mas quem que ensinou esse menino a fazer isso? A gente fala para ele todo dia e o menino continua fazendo isso. Não vai adiantar. O menino é uma alma, é um espírito reencarnado dentro da casa dele. Traz sua própria bagagem, suas próprias aquisições, suas próprias heranças. Não vai fazer como o pai quer ou como a mãe quer, vai fazer como ele dá conta de fazer. Feliz se deu para ele bases do evangelho para ele poder saber fazer. Então, gosto de conversar não só do casal, com filhos. Tem pais que não se falam com filhos há 30 anos. Se afastam. Na maioria, agora está falando só de casais, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la num voo divino de ternura e sentimento rumo aos planos superiores da criação. É a receita para o fracasso. Exatamente o contrário da complementação. Ele não se resolve a aprender com ela e ela não se resolve a aprender com ele. Dissimulam em sociedade e na vida íntima. Daí em diante, os mais educados respeitam-se. Os mais rudes mal se suportam. Não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Sabe aquelas coisas assim? Tá bom, vai. Bem assim. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando rumos opostos. É claro que nestas circunstâncias, afirma ela, o ângulo divino, aquele vértice que a gente falou, não está devidamente traçado. Ou seja, falta-lhes buscar a complementação. Essencialmente, gente, é simples, mas exige esforço para calar em nós aquilo que não convém, para que nasça do outro o que convém. É necessário que o orgulho seja minimizado para que a gente aceite o outro como o outro é e aceite aprender com o outro. Duas linhas divergentes tentam formar o vértice sublimes, como nós vimos, a fim de construírem um degrau na escala grandiosa da vida eterna. Desafio, portanto, é convivência de almas em desajuste. Sejam pares casados, sejam filhos, sejam quais forem os papéis. Nesses embates, nessas lutas, alinham-se os recursos da redenção, desde que a gente saiba complementar, aproveitar um do outro. A convivência, portanto, ela traz para você a condição de você crescer. Quem for mais claro, olha a orientação que o André Luiz está dando. Quem for mais claro e mais exato no cumprimento da lei que ordena seja mantido o bem de todos, acima de tudo, mais ampla liberdade encontra para a vida eterna. Um caso de um senhor, era ele, a esposa e um filho já adulto. E naquela encarnação, a mãe e esse filho tinham problemas. Eles tinham desavenças desde pequenininhos. A mãe já tinha problema com esse menino desde pequeno. Enquanto que o pai era super tranquilo, tanto com a mãe como com ele. E aparece um dia, um evento,
em que os dois estão discutindo na mesa, a mãe e o filho, e o pai está sentado lá na sala, lendo um livrinho espírita, tranquilo. Aí quando ele começa a ouvir, já começa a ver copo jogado na parede, porque a mãe não aceitava a namorada que o menino arrumou e porque o menino chegou tarde. O que o pai fez? Fez nada, ficou quietinho lá no canto dele. A hora que ele viu que acabou, ele foi lá, pegou a pá, limpou tudo, chamou o menino, mas filho, por que isso? Ah, pai, o senhor viu, deve ter ouvido, minha mãe não deixa, não dá liberdade, me agride toda hora, eu arrumo uma moça e ela não quer. Expôs o ponto de vista deles. Mas meu filho, ela não é sua mãe? É, pai, mas eu não consegui me controlar. Eu sei que eu estou errado em ter quebrado as coisas. Veja, o pai não criticou em momento nenhum o filho. Aí foi passear com ele no jardim, acalmou e o menino abraçou. E o menino estava começando a frequentar as reuniões da religião dele, que não era a religião que o menino professava antes, que não tinha absolutamente nenhum vínculo. Logo depois que o menino acalmou-se, foi para o trabalho, ele subiu no quarto, estava lá a mulher em plantos, né, a mãe, sentindo-se ofendida pelo filho, um absurdo, meu filho que eu gerei e pus no mundo, fazer isso comigo. E ele não critica por ela ter acusado ele, abraça, diz para ela que a ama, porque ele sabia que era uma relação de reajuste entre os dois, que ele estava lá para acalmá-los. E no final das contas, ela agradece a ele e fala assim, eu não sei como que você consegue ser assim. Ou seja, esse homem naquela casa funciona como êmulo, como referencial para os dois, e não agride, em momento algum, não levanta a voz, mesmo quando eles estão quebrando a casa, como aconteceu nesse evento. Isso que quer dizer? Ele foi mais claro, ele foi mais exato, ele cumpriu a lei que ordena seja mantido o bem de todos. Ele não colocou em evidência os erros dos dois, porque ele sabia que eram almas em reajuste. E pouco a pouco essa família foi se harmonizando. E pouco a pouco essa família chegou a uma condição de decência, pelo menos nessa encarnação. Quanto mais sacrifício, esse é o problema. Quem está disposto a fazer sacrifício numa relação? Quanto mais sacrifício com serviço incessante pela felicidade dos corações que o Senhor nos confia, mais elevada a ascensão à glória do amor divino. Então, a palavra sacrifício não é só nas questões de trabalhar lá fora, não. É nas questões de calar certas coisas em nós para que o outro cresça ao nosso lado. Agora, tem lugares, tem situações, também não deve ter aqui no caso de vocês, em que as situações se tornam insuportáveis. E a pergunta é, nos problemas matrimoniais, o divórcio é compreensível como providência contra o crime, seja ele o assassínio ou o suicídio. Então a pessoa pensa, não dá mais, eu não aguento mais. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Uma Babá Quase Perfeita, já viram esse filme? Tem um filme bacana que aparece ela no final brigando com ele, ela fala, não passo tempo demais com você, não quero mais continuar com você, e se separa daquele momento em diante. E os meninos sofrem, que eram 3 crianças, e ele particularmente adorava as crianças, sofre muito. E aí o filme é muito legal porque eles vão mostrando como ele faz para poder tentar reconquistar a família. No caso em que a pessoa está em risco de morte, é um companheiro ou uma companheira bruto que é perigoso, pode acontecer, você separa. Não tem discussão sobre isso. No caso que você está tão sobrecarregado com aquela relação, que você está pensando em se matar, separa. Não tem, chegou no limite, não conseguiu fazer os deveres de casa antes, chegou no limite, não tem jeito, separa. Mas a separação não resolve o problema. O divórcio não soluciona o problema da redenção. Por quê? Porque o homem ou a mulher podem provocar o divórcio e obtê-lo como sendo o menor dos piores males que lhe possam acontecer. Isso é André Luiz falando. Ainda assim, não se liberam da dívida em que se acham incursos, cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo, tão logo seja oportuno. Eu vou ter que voltar de novo com aquele trem. A mocinha me falou uma vez numa reunião, eu falei, não, pode não ser com aquele trem. Se ele melhorou, você não vai voltar com um trem parecido com ele. Mas vai voltar com o mesmo padrão de trem.
que você precisa para você se melhorar, que eu preciso para me melhorar. Você vai estar relacionando com aqueles que você precisa para se relacionar e crescer. Então, chegar ao limite é testemunho claro de que a pessoa não estudou o espiritismo como a gente está fazendo aqui agora. Ou se estudou, não se esforçou para colocar o espiritismo em prática. Não colocou em prática essas coisas que aprendeu. Chegou ao caso da separação, mas não vai resolver o problema. Na outra encarnação vai, uma encarnação XYZ qualquer, vai voltar às mesmas condições para aprender a perdoar-se mutuamente. E para a gente fechar, reflexões para cada um de nós, íntimas, que nós temos que fazer. Todos aqui fazemos parte de uma família. Primeira pergunta. Houve um casamento em Caná da Galileia. Jesus foi convidado para o casamento. A pergunta é, em nossa intimidade, Jesus foi convidado para as nossas bodas? Será que Jesus continua lá dentro de casa? Será que ele é o meu modelo e guia mesmo dentro de casa? Ou será que é só aqui no centro, no trabalho social? No final das contas, minhas amigas e meus amigos, é colocar as práticas do Evangelho dentro de casa. Na convivência um com o outro. É aí que nós vamos aprender a conviver em sociedade. Porque em sociedade nós usamos a persona. O que é a persona? É uma capa que a gente veste para ocultar quem realmente somos. Em casa, essa capa não está lá. A gente se mostra tal como a gente é. Não tem como se ocultar do outro comendo 1 quilo de sal com ele, você vivendo 24 horas por dia. Portanto, família universal, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E o que Deus ajuntou são os psiquismos. Um dia nós seremos portadores do psiquismo feminino e masculino, e ninguém mais separa isso. Lembra que Moisés permitiu que se separassem porque os corações estavam endurecidos. Será que os nossos estão? Ou será que nós já compreendemos que o nosso papel dentro da família é viver o Evangelho dentro da família? Já fazemos o Evangelho no lar? Já conversamos com os nossos filhos e nossos esposos de forma espontânea? Falamos dessas coisas dentro de casa? Tudo isso faz parte de vencer o desafio. Então é com cada um de nós a reflexão íntima. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos por sua atenção. Professor Max Lânio, nossos agradecimentos por reflexões tão relevantes às nossas vidas, às nossas famílias. Que maravilha é compreender a família sobre a perspectiva espiritual. Deus o abençoe. Gostaríamos de registrar aqui os internautas das cidades que se fazem presentes na Bahia, Ribeira do Pombal, Salvador, Conceição de Maria, Brumado, Paratinga, Sítio do Mato, Guanabi e Serra do Ramalho. Em Pernambuco, Petrolina. Rio de Janeiro, Volta Redonda. Agradecemos a participação. O Centro Espírita Obreiros do Porvir agradece a sua presença e contribuição nesta noite. Aos internautas e à plateia que se faz presente. Sintam-se afetivamente abraçados por cada um de nós. Convidamos aos presentes para uma visita fraterna à nossa cantina. São sabores repletos de amor e a nossa exposição de livros. Qualquer aquisição feita lá fora será revertida aos nossos trabalhos
sociais. Aos senhores e senhoras, muito obrigada pela presença. Lembrando que na telinha nós temos um QR Code, caso desejam ajudar nos trabalhos da evangelização infanto-juvenil. E amanhã daremos sequência à programação da nossa Semana Espírita, com o tema Transtornos da Afetividade, com Bárbara Brito. Tenham uma boa noite. Gostaria de solicitar também, finalmente, aos internautas que se inscrevam no canal e curtam a palestra da noite. Muito obrigada, que Jesus os abençoe.